Depois dos 30 anos, como eles não se convertem, aí Lutero não só falou, mas escreveu: mata essa raça, toca fogo na sinagoga, e quando cair a cinza, joga a terra em cima. Zwinglio não entendeu, Calvino não entendeu. Então a reforma protestante não alcançou esse povo. É um povo santo. Não é santo no sentido de perfeição, é no sentido de separado, sete à parte, marcado. É um povo marcado com o sinal. A igreja também não conseguiu alcançar Israel. Em 1948 é a fundação do Estado moderno de Israel. 1967 é a Guerra dos 6 Dias, Jerusalém é a chave, volta para as mãos dos judeus. Em 1970, 2000 anos de história do cristianismo, aparece a primeira congregação messiânica nos Estados Unidos, um grupo só de judeus que creem no Messias. Só que cristãos e judeus messiânicos se respeitam, mas não andam juntos. Mas é uma nova humanidade. Existe um livro chamado, em português, Corrida para Salvar o Mundo, de Sid Roth, editora IFC. É um judeu. Ele fala bem claro: judeu não vai virar gentil, e gentil não vai virar judeu. Não adianta o gentil ficar procurando o nome dele, o sobrenome dele, usando o símbolo, que ele não vai virar judeu. Judeu é quem nasce numa família, tem uma mãe judia, cresce no costume. Esse é o judeu, prova. O resto não precisa fazer isso, isso atrapalha. Então gentil é gentil, judeu é judeu. E também não é para ter uma igreja de gentil nem uma igreja de judeu, é uma coisa só. Este vai ser o milagre, porque a hora que isso acontecer, o mundo vai entender. O mundo vai entender, vai se completar Romanos 11, se a rejeição deles trouxe essa bênção, a hora que entenderem e que entrar no projeto de Deus, é o avivamento. É o que Deus tem. Um judeu falando isso. Eu tenho um livro chamado Pentecostes. Cristo no Pentecostes é um judeu de 5ª geração de pastores, falando a mesma coisa. Então, queridos, muito bem, eu vou para Israel, passo na Suíça, recebo essa batalha espiritual. Suíça foi batalha espiritual, teve Israel de gancho, mas ali para mim foi batalha. As águas, o Netuno. Por que o Netuno? Simples, Gênesis 6, aqueles heróis do passado. Todos esses filmes que a gente vê de heróis, super-heróis, são uma apologia, consciente ou não, daqueles homens gigantes do passado que foram notórios, demônios, gigantes, filhos de anjos caídos com mulheres. Como isso aconteceu, eu não sei. Só sei que aconteceu, porque nem Satanás está preso no abismo, mas aqueles anjos, como diz a Bíblia, que não guardaram o seu domicílio e foram após outra carne, já estão em prisões eternas. Foi tão violento o que aconteceu em Gênesis 6, que aqueles demônios que promoveram aquilo, já estão em prisões eternas, e Deus destruiu o planeta, salvou Noé e a sua família. Então não foi uma coisinha simples, ali foi muito sério. E ali deixa bem claro, aqueles heróis do passado, aquilo ali tem a ver com Thor, tem a ver com Netuno, tem a ver com Zeus, tem a ver com todos esses poderosos. Isso é rico. Então, para mim, além de Israel, da importância de Israel na reforma, mas Suíça me fascinou pela batalha espiritual. E principalmente pelo símbolo da água. É simples demais, só isso é suficiente. Se a Suíça manda água para a Europa, gente, é simples. Atinge a fonte, que atinge tudo. Contamina a fonte, contamina tudo. Limpa a fonte, limpa tudo. Pode aplaudir o Senhor? Bom, mas eu fui para Israel. Fui para Auschwitz. Não tinha ido nunca, apesar de ter subido 27 vezes a Israel, nunca fui em Auschwitz. Então preguei muito sobre o Holocausto, li muito sobre o Holocausto. Mas você viver aquilo, você entrar dentro da câmara de gás, olhar, pegar as latinhas onde ia colocado lá o gás Zyklon B, ver as cápsulas, entrar lá no subterrâneo. Uma coisa é entrar no subterrâneo da ONU,
A outra coisa é entrar no subterrâneo de Auschwitz, onde a prisão, a solitária, aquilo não é solitária, aquilo é um inferno em vida. E ali eu fui privilegiado porque aquilo que eu pensava que era verdade, era 1/3 da verdade. Eu não podia imaginar nunca que existiram 42.500 campos de concentração. E ali tinha uma menina de menos de 30 anos, que o seu tio, sua avó, são sobreviventes do Holocausto. Essa moça já foi presa. E ali eu descobri que a Europa não quer que se fale sobre isso. A Polônia não quer que se fale sobre isso. E ela trabalha com uma equipe de 20 pessoas cercada, vigiada, lutando para produzir aquele monte de documentos, mostrando que a coisa é muito, muito, muito pior. Eu falei, Deus, como é que pode ser pior do que nós já vimos? Eu já não consigo assistir filme de sofrimento, eu já não consigo assistir nem O Menino de Pijama, violinista, eu não consigo mais, de tanto que eu já li sobre isso. Agora você chega, pega um negócio que é muito pior, e você olha as celas, você olha aqueles quartos, aquelas toneladas de sapato de criança, estão lá, não é filme, não é livro, estão ali, atrás dos vidros, aqueles montes de sapato podre, aquelas roupas podres, que saia de um ia para outro, e você começa a ver, entra lá na sala que era da experiência, onde fazia experiência com mulher grávida, abria a mulher, botava gato dentro, dava injeção no olho para ver se mudava a íris do olho. Você não consegue imaginar a dimensão do ódio, você sai dali passando mal, mas eu precisava entrar lá. Mas quando eu chego em Israel, eu me sentia doutor em Israel, e ali Deus me leva em coisas que eu nunca gastei tempo, eu já devia ter percebido. Quando eu fui diretor da Embaixada Cristã, em 95 a 97, a primeira coisa que me levaram foi para conhecer os assentamentos, onde eram os campos que foram drenados, e eu pude ver coisas e me fascinou na época, mas eu me empolguei e logo depois Deus me levou a fazer caravanas, a grupos, treinar pastores, levar as pessoas, e eu nunca liguei muito para a terra, apesar de eu pregar sobre a terra. Então eu tenho falado, a terra é de Israel, e Israel, essa terra vai ser preservada por causa da aliança com os pais, diz a Bíblia. Mas eu tinha atenção no judeu. Mas eu nunca associei a restauração da terra com a restauração do povo. E ali eu fui a Samaria, fui na faixa de Gaza, fui no Monte Gerizim, e Deus começou a me levar, nós éramos um grupo de 38, e tivemos contato com judeus ortodoxos, com judeus messiânicos, e ali eu falei, meu Deus, um novo mundo, uma faceta. Nós tivemos uma experiência com o judeu messiânico, e ele, muito legal mesmo, a igreja messiânica de Jerusalém, e ele foi honesto, ele falou, olha, o judeu convertido tem dificuldade com a igreja cristã, com a brasileira e de uma maneira geral, e colocou pá. Só que aquele homem foi humilde, ele dizendo, só que eu estou passando mal, eu estou em crise, Deus tem falado comigo que o gentio tem coisa para nos ensinar. Falei, meu Deus, para um judeu dizer isso, eles são o povo do livro. A gente pensa que conhece. Estuda, vai nos originais, você, uma palavrinha te desmonta. Fomos falar com o judeu ortodoxo. O judeu ortodoxo não fala com ninguém. Fomos lá na Judéia, e o judeu nos recebeu. Foi avisado, não toca, não cumprimenta, só homem, a mulher, as crianças e ali. E aquele homem contando a história dele, que Deus o trouxe ali, não é cristão não, é ortodoxo. E Deus mandou começar a trabalhar na terra, isso agora em 2003, porque teria que produzir vinho. Você olha para a terra, você está ali, você não está lendo, você está ali junto. E começa a produzir, plantar uva, e o governo contra. Eles não têm assentamento, eles compram a terra. É por causa da pressão mundial que eles são arrancados. E ele contando a história, o sofrimento. E de 2003 agora 2018, 15 anos, aquelas uvas que nasceram, foram feitos vinho, e está ganhando o primeiro lugar na Europa. De uma produção, 500 mil litros de vinho por ano. Sabe, não é possível.
Você entra dentro da fábrica, vê os tonéis, se olha para aquele campo, Deus, não dá, em 15 anos não dá. De repente você começa a ver, meu Deus, o que é isso? E esse homem vai vir aqui para o Brasil, o grupo lá está patrocinando para ele vir com os 8 filhos dele para cá, ele fazendo contato conosco, por favor me apresente para empresários, porque há um boicote do mundo com o nosso produto, eles produzem suco, vinho, mel, nós somos boicotados, nós não podemos vender, é um negócio violento, e a terra novamente sendo restaurada. Falei, meu Deus, quase todas as vezes que eu li essa palavra de restauração, eu pregava como se fosse uma restauração espiritual, como se fosse restauração de casamento e família, mas Deus tem. O próprio texto que eu mais usei na minha vida, o Isaías 62, que Deus ia se casar com Jerusalém, e ali você vê a arqueóloga dando estudo, não é casando é casando com a terra. Vê uma moça judia ortodoxa, mas não faz nada sem orar. E ela pega com a simplicidade, olha, lamentavelmente há tantos erros, Salmo 23, aí ela falando sobre a tradução do Salmo 23, traz descanso para a minha alma, porque eu guardo os ciclos de Deus, é traduzido por justiça. Pega ali Isaías 62, por exemplo, por amor a Jerusalém, não é por amor, já não é nem mais no texto hebraico, até no inglês, for Jerusalem's sake, por causa, não é por amor, é diferente, por causa de Jerusalém, eu vou vindicar a terra, por causa do projeto. E se olha aquela moça falando que não é crente, e ela dando aquele estudo, arqueóloga, e mostrando, o templo não é lá em cima, o templo é aqui embaixo, descobrimos agora o poço de Siloé, o governo não deixa mexer, só que agora estourou o esgoto, e aquele lixo do esgoto, olha, e ela dizendo, olha que interessante, teve que aparecer a sujeira, para a gente descobrir a água limpa, lá do poço de Siloé, porque a cidadela de Davi é aqui embaixo, mas a Bíblia não diz que é no alto monte, mas a Bíblia diz também que vai mexer com os outeiros e vai subir, porque vai acontecer um terremoto ali naquele vale do Cedron, vai acontecer um terremoto, e ela diz, aí ela pega e fala, Jeremias, fala, olha, vai chegar uma hora que Jerusalém vai se levantar, e depois vai descer Jerusalém do céu, eu falei, eu gritei, e todo mundo olhou para mim, eu gritei, de tarde no estúdio, eu falei sobre isso, falei, mas essa moça não é crente, ela fala, a terra tem que estar pronta, de acordo com o mapa, para que a celestial venha. Eu falei, Deus, esse é o tempo. E ela disse, me convide para grupos, me faça contato, conte nas congregações de vocês, coisas que nós não vimos, então eu vou, parceria. Então eu falei, meu pai, realmente esse é um tempo de aceleração, esse é um tempo de rapidez, e está acontecendo depressa. Então eu escuto todo mundo falar, o governo não conseguiu formar governo em Israel, isso está parecendo o tempo do rei Uzias, quando não tem governo, as nações, os inimigos se aproveitam, essa é uma hora perigosa, exatamente está se apresentando Zacarias 14, é a hora, por isso a coisa está acelerando depressa, algo está acontecendo e acontecendo rápido, nós estamos entrando num tempo acelerado. Não falei o título da mensagem. Um tempo de urgência espiritual. Para colocar ali, né? Um tempo de urgência espiritual. É porque são muitas coisas, eu fico com medo de estar incomodando vocês. Segundo, nós estamos entrando num tempo acelerado. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão. No natural, é o que nós estamos vendo em Israel, Judeia, Samaria, Monte Gerizim, Amós 9, 14 e 15, mudarei a sorte do meu povo, e ali a gente vê, eu estou falando muito por cima, mas foram 10 dias andando e vendo isso, não era, visitamos igreja assim, visitamos a igreja em Tiberíades, a igreja em Jerusalém, mas a maior parte, entramos em lugares que tivemos que entrar com ônibus blindado, eu nunca tinha visto, eu já vi carro blindado, ônibus blindado não,
Entramos de ônibus blindado, com a polícia nos acompanhando. Fomos no Monte Gerezim, a polícia olhando, porque nós entramos por causa do judeu ortodoxo, ele nos mostrando. Fomos lá onde ficou a arca, fomos em Siló, fizemos a caminhada de Abraão, e vendo como em pouco tempo Deus está trazendo aquilo de volta ao projeto original. Falei, Deus, só pode ser tempo do fim, não podia passar batido nisso. Não é só converter. O projeto de Deus é como Ele fala. Se Ele falou que é terra, é terra. Quando Ele fala que é gente, é gente. Então tudo está convergindo para um propósito final. E rapidamente. E o que tem a ver conosco no espiritual? É o apostólico, é o profético, é tempo, é rapidez para plantar ideias, iniciativas, ações práticas, desafiadoras e mensuráveis. Por isso que é a década apostólica. Não dá para ficar empurrando de barriga e do mesmo jeitinho. É para fazer e fazer rápido. Trabalhar na perspectiva de grandes colheitas, por causa das promessas do Pai. Porque Amós é para hoje. Amós não foi entendida no tempo de Amós. Amós não foi resolvida no tempo do início da igreja. Amós não foi entendido por Paulo. Amós é hoje. Amós é hoje. É tempo de mudanças drásticas. Diga, tempo de mudanças drásticas. Quebra de paradigmas, mudanças estruturais para atingir os objetivos do reino. Essa apóstola lá do norte disse assim, apóstolo Nicolau, eu sei que tudo vai mudar. Há uma palavra geral no mundo, a igreja vai mudar. Eu preciso aprender, porque ela tem várias igrejas. Eu tenho que fazer de tal maneira que o povo não sofra, para que vá mudando devagarzinho. Porque muitas vezes que nós erramos no passado, é porque vinha uma visão, e a gente jogava em cima do povo, goela abaixo, quem pegar, pegou, quem não pegar, não é assim. Se nós líderes tivemos dificuldade de aceitar, a hora que a gente aceita, já quer que todo mundo engula, não, a coisa tem que ser preparado. E olha a inteligência dessa ela está pulando de alegria. Vamos, antes do senhor falar com o povo, vai falar comigo isso aí, porque Deus está falando isso. É tempo de mudança, e é rápido. Tempo de mudanças drásticas, quebras de paradigmas, mudanças estruturais para atingir os objetivos do reino. Não é porque está dando certo, ou porque está crescendo ali, não é nada disso. É para fazer o projeto. A Bíblia diz, faça conforme o modelo da planta. Tempo de estabelecer fundamentos, corrigir os equívocos. Nós pecamos, nesse apostólico nós pecamos violentamente. Uma das coisas que me pegou em Dallas, foi ver um Chuck Pierce, com aquela cabecinha branca, pedir perdão. Ele falou, olha, há 47 anos atrás, quando ele falou 47, me chamou a atenção. Porque eu tinha acabado de perder minha esposa, e eu tinha 47 anos de casado. Ele falou, há 47 anos eu errei. Deus me mandou ir para a Etiópia, mas eu sou brancão, falei, vou fazer o que na Etiópia? E ele não foi. Aí disse, foi na Rússia, foi aqui, e nos últimos anos foi para a Etiópia, e Deus mostrou por que ele tinha que ir para a Etiópia 47 anos atrás. Aí depois chegou outro, olha, eu pensei que eu estava fazendo certo há 20 anos atrás, agora eu entendi claramente, agora eu vou fazer, peço perdão. E cada um, aí eu vi uma moça. Falei, o que essa moça vai falar? Porque até agora eu vi pessoas já maduras, pessoas que já têm testemunho, né? E ela falou assim, mas assim, começou bem tranquila. Ela disse uma palavra, essa me pegou, essa podia mandar todo mundo embora, deixar só eu, porque era para mim. Nós que trabalhamos com conquista de cidades, a gente conquista uma cidade, e depois de conquistado, a gente pula, vai para outra. E nós não guardamos a cidade. Então nós perdemos o que nós conquistamos, porque nós não vigiamos o território conquistado. Eu me segurei para não fazer igual o bispo. Que ele geme. E pedindo perdão. Não é por má intenção. Às vezes é por empolgação. Às vezes é querendo fazer o certo, mas nós erramos. O apostólico, hoje está uma vergonha. Lá na Suíça nós somos abençoadíssimos, porque pelo menos 3 suíços. Uma coisa o apóstolo Davi, que é a nossa porta de entrada. Mas outra coisa, não são só os pastores brasileiros que são importantes, suíço. Nós fomos questionados num restaurante por um pastor, diretor de um banco, lá de uma rede de bancos,
E ele veio com um caderno, não veio nem com tablet, nem computador, e começou a olhar na minha cara, Eduardo, fazer pergunta. E num determinado momento ele veio para cima de mim. Por que você acha que Israel é a chave? E ali tinha que estar em Deus. E o Arles fala do apostólico, e aí um brasileiro lá atrapalhando ainda. É porque o apostólico do Brasil... Eu falei, meu irmão, nós não somos responsáveis pelo apostólico do Brasil. Somos responsáveis por aquilo que nós estamos trazendo. E o apóstolo Arles, nós estamos pagando para estar aqui. Nós não estamos ganhando de ninguém. Aquele homem estendeu as mãos, sejam bem-vindos. Ele perguntou, o que vocês querem? Eu falei, a legalidade. Depois do conselho de pastores, 3. Por quê? Porque a turma chafurdou. Os caras estão tudo na unção de Nimrod, né, do Espírito Santo, fazendo império, levantando torres para homens, e não é para homem porque vira para o inferno, pirâmide. O apostólico é pirâmide? Ao contrário, é pai que lança filhos. Apóstolo é pai, só isso, pai que lança filhos. Se os filhos não forem, o apostólico é um fracasso. Se os filhos não renderem, nós fracassamos. É simples ser apóstolo, é simples ser profeta. Profeta não é botar uma banquinha de cigana não, e sair falando besteira para as pessoas. É gerar o que Deus tem para o apostólico restaurar, fazer. Então agora é hora de corrigir, é hora de arrumar, é aproveitar esse tempo curto que nós vamos ter pela frente. Corrigir os equívocos, corrigir os erros e as heresias. É tempo de declarar, de acelerar, de agir. É tempo de mudar destino. Chegou a hora, nós vamos entrar daqui a 30 dias no nosso calendário, mudança de destino. Planeje aí. Planeje nesses 30 dias. Não só guarde as suas notinhas para balanço do imposto de renda. Pensa bem se você vai mudar de cidade, se você vai realmente fazer esse curso, se você vai... Tudo que você vai fazer. Ore, tem 30 dias, é o tempo de Daniel. Eu estava falando para as pessoas, eu vou lá para Embu das Artes e depois eu tenho 30 dias. Para quê? SDS, só Deus sabe. Porque eu estou de stand-by. Estou com o radar apontado, Deus, arruma esse negócio porque eu quero me jogar de peito. Mas a passagem da Suíça está comprada. Estabeleça as novas fronteiras. Estabelece, aumenta lá. Faz igual ao apóstolo Alberto. Ele falou, pastor, era tudo estacionamento, mas eu vou construindo. Tem que ir expandindo, tem que empurrar. Tem que empurrar. Aceite novos desafios. Este é um tempo do mover, de um novo mover de Deus. Isaías 50, estou terminando. Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda-se o toldo da tua habitação, não em peças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Firmar estaca é doutrina, é fundamento. Estender tenda, ampliar tenda é conquista, é avançar, é simples, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade, porque Deus é geracional, eu tenho que ter a minha geração, os meus filhos biológicos e espirituais, porque a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Terminando, Israel é o relógio de Deus, Israel é o sinal. E eu achava que eu conhecia Ezequiel 37. Isso eu já vi muita mensagem. Mas, gente, é tão simples. Por que não cai a escama na hora? Você lê Ezequiel 37, conta. E o Espírito me levou e falou, olha aqueles, o que você vê? Ossos secos. Profetiza, ossos, junta osso com osso. Profetiza, vem carne. Profetiza, vem pele. Profetiza, chama o Espírito. E aí a gente pega e conclui. Isso aí aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Não. Não. Aconteceu em parte. Igualzinho a Amós. Não vou ler o texto por causa do horário. Ossos secos representam um corpo em conexão. Só isso para mim foi o Fiat Lux. Sabe por que eu voltei para Rank? Primeiro pelo amor. O Arles me ganhou no amor, a maneira que ele falou, foi irresistível. Mas uma pessoa falou, Nicolau, é tempo de conexão, muito antes desse período. Lá em Dallas eu escutei sobre Ezequiel 37, é tempo de conexão, osso com osso. E agora os ministérios estão se juntando, estão se fundindo, tempo de conexão. O apostólico estará operando em conexão nesses dias.
mas é preciso fazer as conexões corretamente, osso com osso certo com osso certo. Porque conexões, alianças corretas, tem que acontecer, porque senão viram duas paralelas, e duas paralelas, ainda que estejam bem próximas, elas não vão se encontrar ad infinitum. As duas paralelas podem estar pertinho, parecidíssimas, mas não vão se encontrar. Tem que estar na conexão de Deus. Ezequiel se tornou para mim alimento fresco. Eu queria dar um desafio. Leia com calma Ezequiel 35, 36, 37, 38 e 39. Como lição de casa. Você não olha, isso tem a ver com os últimos dias. A gente pega Ezequiel e pega Gog e Magog e diz que é para os últimos dias, e por que o outro não é? Por que o modelo do templo não é? Pela primeira vez, eu subi agora pela 28ª vez, e eu fui lá no Portão Dourado, nunca pisei, nunca deixaram pisar. Fomos lá no cemitério, estava no meio do cemitério, e falando sobre isso, e foi minha vez de falar, e ali eles pediram que eu falasse, eu falei sobre o Vale do Rinom, que ali é onde tem o terremoto, o Messias deve vir por cima, nada dessa parede aqui vai segurar, botaram esse cemitério aqui, pouco importa, embora vai mexer com tudo isso, vai mexer com tudo, vai voltar para lá, e o Messias vai voltar, porque Ezequiel fala que a glória foi expulsa, e a glória vai entrar. Todo esse espaço aqui, todo esse espaço que chama de cidade, é o próprio pátio do templo, e vai se fundir, vão se fundir as duas Jerusalém. Falei, Deus do céu, e você olhando, tudo em Ezequiel, como não foi entendido ainda, que nós estamos vivendo isso? A glória foi expulsa do meio do seu povo, Ezequiel 10, de 18 e 19, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Ezequiel 11, 23, a glória do Senhor subiu, a glória é Yeshua, mas ela volta, Ezequiel 43, 1, 2, então o homem me levou à porta que olha para o oriente, e eis que do caminho do oriente vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Apocalipse 1, verso 7 e 8, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até todos os quantos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém, eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que há de vir o Todo-Poderoso. O cenário está formado, as peças do quebra-cabeça estão se juntando, está chegando a hora, o tempo é hoje. Israel e o quadro mundial nos mostram quão relevante é este tempo. Nós, obreiros da última hora, precisamos estar prontos, discernindo as estratégias espirituais para esta hora. Eu poderia falar dos Estados Unidos, eu poderia falar do Trump, eu poderia falar da Europa, eu poderia falar, mas é gastar tempo desnecessário. Olha, ele já falou, o mundo está chacoalhando. Sabe o que são esses chacoalhos? Os abalos de Deus, de Hebreus. Tudo vai ser abalado para permanecer só o inabalável. Isaías 54, 4 e 5, o soberano Senhor deu-me a língua do instruído, para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que está sendo ensinado. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos, e eu não tenho sido rebelde, eu não me afastei. Coloquemos-nos em pé. Preparemos-nos para um tempo de grandes mudanças. Eu ouso dizer que nós seremos irreconhecíveis daqui a um ano, se estivermos aqui. Que Deus nos ajude. Pai querido, no nome de Jesus, aquilo que o homem não pôde fazer como instrumento do Senhor, que o teu Santo Espírito dilua tudo isso no coração de cada um de nós. Dá-nos espírito de revelação e de entendimento, para que nós possamos compreender a nossa herança e a nossa posição no meio dos santos, em nome de Jesus. Amém.